Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e você sabe que dia é hoje? É a data em que celebramos o Dia do Índio e que serve para marcar a luta dos povos indígenas por respeito à cultura e também à forma de vida desse povo, primeiros moradores aqui do nosso país. E quero deixar aqui a ressalva de uma linda matéria veiculada hoje na nossa rede social. Aproveito para te convidar. @TV Alba, onde fica lá registrado sempre o canal aberto, o espaço aberto, não só da Assembleia, como também da nossa TV. Vai lá depois conferir. Você confere também, a partir de agora, as informações de hoje do Jornal do Legislativo Baiano. Deputado Ângelo Almeida quer a criação do cadastro de voluntários para auxiliar as equipes de saúde no combate à Covid-19. Deputados realizam primeira audiência pública itinerante por meio virtual. No quadro Explica Pra Gente, vamos falar sobre o crescimento do comércio eletrônico. E ainda, no Momento do Esporte, tem as partidas do Campeonato Baiano e do Brasileirão. O deputado Ângelo Almeida encaminhou por meio da mesa diretora da Assembleia Legislativa indicação ao governador Rui Costa para que institua o cadastro de voluntário contra a Covid-19. De acordo com o parlamentar, o objetivo é auxiliar as equipes de saúde no processo de vacinação aqui no estado. Bom, Milena, todos nós sabemos que com a chegada das novas vacinas, há também a necessidade de agilizar o processo de vacinação. Pensando nisso, o deputado estadual Ângelo Almeida, que está aqui ao meu lado, sugeriu uma indicação de cadastro de voluntários. Além disso, ele também é representante da Bahia, representante nacional da Bahia, na comissão de acompanhamento à vacinação. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa sugestão que foi encaminhada à mesa diretora para ser sugerida ao governador Rui Costa. Encaminhamos um projeto de indicação nesse sentido. Haja visto que as informações que nós colhemos, enquanto membro-presidente da Comissão de Avaliação dos Impactos da Covid na Assembleia e também representando a UNALI na CONAV, que é a Comissão Nacional de Avaliação das Assembleias, da iminência de chegada de um volume grande de vacinas, que é esperado por todos nós, a esperança de todos nós também está aí pautada na chegada das vacinas. Nós temos hoje duas vacinas contratadas e sendo entregues, que é a Coronavac e a AstraZeneca da Fiocruz. E a vacina Pfizer também está para chegar. Só aí são cerca de 300 milhões de vacinas contratadas para chegar. Mas existem mais 4 laboratórios que já estão também em tratativa para entregar vacina para o Ministério da Saúde, para o governo brasileiro. E isso, com certeza, vai gerar uma oferta muito grande para os municípios. E é necessário que a gente reforce esse exército. Os municípios estão preparados e atuando até aqui, lentamente. Nós estamos atrasados no processo de vacinação e acho que aquela história, que a melhor defesa é o ataque. Então, nada melhor do que o governo do estado provocar os municípios baianos e os governos estaduais provocarem os seus respectivos municípios para que a gente possa ter uma equipe já preparada, estruturada e, sobretudo, também valorizando e estimulando o voluntariado. Os países desenvolvidos fazem muito isso. E nós acreditamos que essa ideia de colocar na mesa do governador essa possibilidade de criar programas para que os municípios possam contratar voluntários, estagiários, para que a gente possa aumentar o nosso time do SUS para poder vacinar o mais rápido possível. Acho bom também lembrar, deputado, que também quem está na linha de frente também está sobrecarregado. Isso também vai ajudar concomitante esses profissionais de saúde, que muitos deles não pararam, além de agilizar o processo. Então, são duas alternativas. E também, se eu não me engano, há um certificado que também será talvez ofertado. No projeto de indicação consta isso e a gente estimular essas pessoas a procurarem este programa. Haja visto de que, além do certificado, eles podem ter o direito de ser vacinados por estarem na linha de frente do combate a esse vírus, a essa infecção viral. Nós temos a população brasileira hoje aflita, o sistema de saúde estafado,
E essa gente nova chegando, com certeza, vai contribuir para a gente vacinar muito mais rápido e chegarmos à meta que o grupo de mulheres brasileiras, liderado pela a nossa querida Maria Luísa Trajano, está propondo, que é vacinar o povo brasileiro até o mês de setembro, enquanto o governo brasileiro propõe dezembro. Eu prefiro ficar com a competência das mulheres e acreditar que até setembro dá para a gente vacinar todo mundo. Então é isso, vamos acreditar nesses voluntários que poderão servir também a todo o nosso estado, assim, no Sistema Nacional de Saúde Nacional. Eu retorno com você, Milena. Na última sexta-feira, aconteceu por meio virtual a primeira audiência pública itinerante da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA. Os parlamentares e a sociedade civil debateram as problemáticas relativas às violações de direitos humanos em Salvador. Leonardo Costa acompanhou. Salvador foi palco da primeira audiência itinerante da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA. A reunião, que aconteceu por meio virtual, foi presidida pelo deputado Jacó Lula da Silva e recebeu diversos representantes de órgãos públicos e membros da sociedade civil. Segundo o mediador, a comissão quer a garantia de direitos e a disseminação da cultura da paz. Nós, deputados e deputadas da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia, sob meu comando, estaremos em caravana de audiências públicas em todos os territórios de identidade do nosso Estado. Queremos, com isso, conhecer e dividir dores, partilhar a vida e atuar sobre o manto de nossas prerrogativas constitucionais para a garantia de direitos e atuar em constante processo de formação para uma cultura de paz e direitos humanos. Marta Rodrigues, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Salvador, considerou um marco histórico a decisão de levar audiências públicas para a população de diversas regiões da Bahia. É uma manhã muito rica, como no seu início aqui da sua fala, trouxe toda essa importância do que significa para a gente no momento em que nós estamos vivendo uma comissão de direitos humanos e com essas iniciativas de estar rodando todos os territórios e começar por Salvador, nós queríamos também lhe agradecer muito por estar aqui, por esta parceria que nós estamos cada dia mais nos afinando. Luciene Santana, representante do Conselho Estadual de Proteção aos Direitos Humanos, levou para a mesa um tema importante: a violência contra a população negra baiana. Tem medo de morrer a tiros na Bahia, de serem vítimas de homicídio, porque, infelizmente, mesmo que nós estejamos em uma pandemia, o número de homicídios na Bahia, ele não foi reduzido. Muito bem, para você participar das audiências itinerantes, acompanhe o trabalho das comissões aqui na TV ALBA, no canal 12.2 ou por meio das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, o Instagram e Facebook. Líderes petistas se reuniram no domingo em uma plenária virtual, proposta pelo mandato do deputado federal Joseildo Ramos, do PT aqui da Bahia, para debater temas como a responsabilidade do governo federal no enfrentamento ao coronavírus e a atual situação da pandemia no país. O deputado gravou um vídeo para a gente. Confira. Pessoal, no último domingo, dia 18 de abril de 2021, nós tivemos uma plenária, como sempre fizemos, dentro do nosso mandato, ouvindo as pessoas, as lideranças, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, mas tivemos que fazer essa plenária virtualmente, por conta da pandemia. E tivemos presenças ilustres, o nosso governador Rui Costa, o melhor governador do Brasil, o senador Jacques Wagner, nosso próximo governador, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-candidato a presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, além do ex-ministro da Saúde e hoje deputado federal, Alexandre Padilha. Foi uma plenária repleta de valores, onde nós nos dedicamos a compreender o combate à pandemia a partir do Legislativo, na Câmara Federal, na fala de Padilha, e a forma como o Poder Executivo está enfrentando a pandemia na Bahia e no Nordeste, com a fala do nosso governador Rui Costa. Mas também tivemos a fala propositiva do nosso senador e também
do Fernando Haddad, neste momento, com a reabilitação dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva e a nossa perspectiva de disputa presidencial para 2022. Então, nós fizemos uma plenária participativa, onde ouvimos a fala de todos os territórios onde atuamos, a partir das suas lideranças, e também tivemos a oportunidade de arejar nos 4 cantos da Bahia situações que são importantes para a nossa caminhada, para a caminhada do Partido dos Trabalhadores. Também tivemos a presença de vários deputados estaduais, Osni Cardoso, tivemos também Bira Coroa, Zé Raimundo, Jacó, deputados federais como Paulo Teixeira e Valdenor. E a seguir tem o Momento do Esporte com o nosso comentarista Leonardo Costa. E também temos dicas de vagas de emprego no Direto da Redação para você começar a sua semana bem informado e com oportunidades. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Estamos de volta e hoje é segunda-feira, você já sabe, é dia do esporte. Vamos acompanhar o nosso amigo Leonardo Costa. Chegou a hora do Momento do Esporte. Está começando o Momento do Esporte. Na edição de hoje, vamos falar dos 3 jogos que agitaram o domingo pelo Campeonato Baiano. Em Salvador, o Bahia venceu o Bahia de Feira. Em Alagoinhas, o vice-líder Atlético de Alagoinhas empatou com o Jacuipense. E em Feira de Santana, o Fluminense perdeu para o Docimel e com o resultado se aproximou da zona de risco. Vamos ver o placar. O duelo entre Bahia e Bahia de Feira era fundamental para as duas equipes no Baianão. Ainda mais para o Bahia, que poderia ver sua situação complicada no estadual. A vitória saiu somente aos 37 segundos do segundo tempo, com gol de Marcelo. Com os 3 pontos da partida, o Bahia chega aos 12 pontos na 4ª colocação. E o Bahia de Feira, também com 12 pontos, ficou com o 3º lugar. Fluminense e Docimel fizeram um jogo-chave contra o rebaixamento. Em um duelo movimentado, os visitantes saíram na frente com o Elbert aos 28 minutos. 5 minutos depois, Christian Roque deixou tudo igual. Nos minutos iguais, Ed marcou e fez o Touro se aproximar da 2ª divisão. Já o Atlético recebeu o Jacuipense buscando os 3 pontos para fincar raízes no G4. Apesar disso, foi o Leão do Cisal quem saiu na frente. Aos 2 minutos, Peixoto fez 1-0 para os visitantes. Aos 24, Railan fez um gol contra e empatou. Na segunda etapa, Dinei voltou a deixar o Jacupa na frente, mas nos acréscimos, Robert voltou a deixar tudo igual. No Brasileirão Feminino, nem mesmo a movimentação de Botafogo e Bahia foi suficiente para fazer com que as duas equipes saíssem do empate na Série A1 do campeonato neste domingo. Por mais que as gloriosas tenham conseguido uma leve superioridade, as atletas esbarraram em erros ao furarem o bloqueio adversário. O tricolor baiano, por sua vez, viu Ellen e Moretti desperdiçarem oportunidades ainda na etapa inicial. Mesmo com o empate se acirrando a cada minuto, o empate prevaleceu, deixando cada equipe com 1 ponto. As gloriosas voltam a campo nesta quarta e enfrentam o Real Brasília. Já o Bahia joga contra o Internacional. A gente sabe que a pandemia causou sérios problemas de ordem emocional em muita gente, não é mesmo? Mas você sabia que é possível amenizar os impactos desse estresse com o uso de jogos de carteado, xadrez, pôquer, dominó, por exemplo? É isso aí, eu fui conversar com pessoas que viram nessas atividades que ajudam a memória com a capacidade de raciocínio e concentração. Os esportes que auxiliam a mente são boas opções para pessoas se divertirem e aliviarem o estresse do confinamento imposto pela pandemia. Luciano Zalio tem um xadrez como diversão e profissão. Ele já ganhou 4 títulos estaduais, entre eles a vitória 3 vezes no Campeonato Baiano de Xadrez. Mesmo sendo profissional, Zalio aproveita o fim de semana para relaxar a mente. Eu aprendi a jogar xadrez na escola. O que me despertou interesse foi assistir a um filme baseado em fatos reais que conta a história de um garotinho de 7 anos.
Com a chegada da pandemia, eu tenho praticado muito através de algumas plataformas online pela internet. O xadrez é uma poderosa ferramenta que desenvolve muitas habilidades. Pense melhor, jogue xadrez. Foi-se o tempo em que esportes como xadrez, dama, dominó e pôquer eram considerados diversão apenas para pessoas intelectuais. Cada vez mais, os jogos têm se popularizado e hoje servem como terapia em meio ao caos vivido nos últimos tempos. Isso porque eles trabalham o raciocínio lógico e permitem, assim, inúmeras possibilidades de jogadas. O ganho. Por que, por exemplo, hoje nós utilizamos nas escolas o xadrez, nos projetos sociais? É porque esse momento jogo, esse momento da estrutura do trabalho do jogo, ele pode ser repensado a partir do pensar estratégias no âmbito laboral, do pensar estratégias na relação social, do pensar estratégias no universo, no meio ambiente que nos cerca. Ele não se prende, embora seja uma atividade que tenha início, meio e fim, ali mesmo no jogo, no tabuleiro, que pode demorar um tempo significativo, mas esse jogar, esse envolvimento, esse reconhecimento do xadrez, ele pode ser, com certeza, vai proporcionar a qualquer pessoa, a qualquer sujeito, pensar estratégias, pensar formas diferentes de enxergar a sua realidade no meio. Especialistas da área de saúde mental defendem que essa prática auxilia no cuidado da memória, uma grande preocupação neste momento de pandemia. O controle da saúde mental envolve fazer esportes, não só esporte físico, como também exercitar a nossa mente. E os jogos cognitivos, como por exemplo o xadrez, ele tem uma extrema importância na questão do manejo da ansiedade e do estresse. Ele é o único jogo que atua nos dois hemisférios do nosso cérebro, trazendo inúmeros benefícios, como a capacidade de tomar decisões, autoconfiança, eleva a nossa autoestima. Muito obrigado pela companhia. Quinta eu estou de volta. Eu conto com a sua participação aqui no nosso Momento do Esporte. Entre em contato pelo número 719-9602-5318. Anota aí, 719-9602-5318. Quinta estou de volta. Muito obrigada, Léo. Quantas informações, hein? Fim de semana movimentado no Campeonato Baiano. Bom, com relação aí às suas dicas finais, eu prefiro o carteado e super concordo, viu? Ajuda na concentração, na memória e sem falar que relaxa bastante, né? Agora, olha, gente, sobre o xadrez, se você quer saber mais sobre esse tema, principalmente para as mulheres, eu super recomendo aqui a série O Gambito da Rainha. É sensacional e fala justamente sobre essa questão, o importante papel da concentração. Vai lá depois e confere. E agora nós temos oportunidade, hein, para você que está à procura de emprego. Olha só, uma startup abriu 100 mil vagas de emprego em todo o país na área de vendas. Para você se cadastrar, é necessário apenas ter mais de 18 anos. Quer saber mais detalhes? Confira aí no nosso Direto da Redação. É isso mesmo, Milena. Só aqui na Bahia são mais de 5 mil vagas. Caso o candidato seja aprovado, a contratação será feita imediatamente por meio da formalização de contrato via pessoa jurídica. Não é necessário exclusividade e os pagamentos serão feitos por meio de comissões e bônus. E aí, se interessou? Para se candidatar, basta se inscrever no site 100milvagas.com.br. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. E olha só, atenção para você que está acompanhando a nossa programação. O governo da Bahia altera o toque de recolher e faz mudanças no decreto que estabelece medidas de enfrentamento à Covid-19. Confira a partir de agora. Até o dia 26 de abril, o toque de recolher passa a vigorar das 21 horas às 5 da manhã, com exceção de alguns municípios. Os estabelecimentos comerciais e de serviços podem continuar a funcionar desde que sigam os protocolos definidos por cada prefeitura. As escolas desses municípios só poderão funcionar caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI esteja igual ou abaixo dos 75%, em conformidade com a taxa, e dentro deste parâmetro, as escolas públicas e particulares poderão realizar as atividades de maneira semipresencial, sendo que com ocupação máxima de 50% da capacidade de alunos em sala. Já a circulação dos meios de transporte metropolitanos deverá ser suspensa das 21 horas e 30 minutos até as 5 da manhã, até o dia 26 de abril de 2021.
Os ferryboats também serão suspensos das 21h30 desta segunda-feira até as 5h da manhã do dia 23 de abril de 2021, ficando vedado seu funcionamento no final de semana. Para conferir a lista completa, basta acessar www.bahia.ba.gov.br. E a seguir tem o quadro Explica Pra Gente. O professor Danilo Santana traz informações sobre o comércio eletrônico. Você tem dúvidas? Não saia daí. O Alba Notícias volta já já. Voltamos com o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo. Olha só, segundo pesquisa divulgada pelo MCC Enet, uma empresa que avalia o crescimento do comércio eletrônico aqui no Brasil, o setor registrou um crescimento de 45,17% em janeiro deste ano. E a tendência é que as vendas pela internet continuem em expansão. É o que o professor Danilo Santana traz a partir de agora no nosso quadro Explica Pra Gente. Confira aí. Eu costumo dizer que o comércio eletrônico é uma tendência e uma realidade. E falo isso com base em estudos recentes sobre as consequências da pandemia para as relações de consumo. Note que 80% das pessoas que celebraram algum contrato em ambiente virtual envolvendo relação de consumo se mostram satisfeitas com o resultado dessa negociação. 7 entre 10 brasileiros dizem que não pretendem retornar fisicamente aos centros de compras enquanto perdurar os efeitos desta pandemia. Além disso, 70% afirmam também que pretendem continuar a comprar em ambiente virtual, mesmo quando não houver mais os efeitos dessa tão terrível pandemia. Então, por isso que eu digo que o comércio eletrônico é uma tendência para o futuro, mas já hoje, atualmente, ele traz bastante relevância para as relações de consumo. Essa virtualização das compras, essa virtualização da relação de consumo, no meu ponto de vista, traz 3 grandes consequências. A primeira é a necessidade de uma redução de espaço físico. Os lojistas não necessitarão mais de uma loja tão grande para atender às demandas dos seus consumidores. Além disso, e a partir disso, na verdade, eles precisam se adequar através de centro de logística mais eficiente que possa atender o consumidor de uma maneira mais eficaz e mais célere. Ou seja, o consumidor quer receber o produto que compra à distância, ele quer receber de maneira rápida em sua residência. Então, essa otimização da logística deve ser uma pauta primária para todos os comerciantes. Além disso, uma terceira consequência deve ser a constante melhoria dos meios de segurança. É importante, inclusive, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, que o comerciante ele zele pelos dados e pela segurança do consumidor que efetua a compra. Com essa diminuição do espaço físico, com essa necessidade de readequar os espaços e readequar a prestação da relação de consumo, surge daí a necessidade das partes envolvidas de reorganizarem, de repactuarem os seus contratos. E um grande exemplo que temos disso são nos contratos de aluguel. Veja que, apesar de não ser uma relação de consumo, o Código Civil ele permite, por meio do que a gente chama de teoria da imprevisão, que locador e locatário, ainda que numa locação comercial, possam rever valores em razão de fato superveniente e imprevisível. Ou seja, a pandemia. A pandemia se constitui em um claro fato superveniente e imprevisível capaz de fazer uma repactuação dos contratos, uma modificação de valores a respeito daquela locação. E aí teríamos 2 opções. Ou as partes envolvidas, locador e locatário, ajustam essa repactuação, ou o Poder Judiciário é quem dará a palavra final com relação a isso. Muito obrigada, professor, pelas explicações.
Olha só, pessoal, no último dia 16 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Voz. A definição desta data teve início lá em 1999, quando otorrinos e fonoaudiólogos começaram aí a incentivar ainda mais os cuidados com a nossa voz. Você sabia que a rouquidão persistente pode ser alerta de algum problema muito mais sério? Pois é, ardência ao falar ou ao engolir também. Então fique atento e acompanhe essas dicas. A fonoaudióloga Valéria Rezende mandou pra gente um vídeo falando justamente da campanha deste ano, que tem como título o seguinte: a sua voz diz muito sobre você. E a sua? Tá falando muito ao seu respeito? Assista aí. Com essa campanha, queremos chamar a atenção para a identidade vocal, o foco na identidade vocal, que vai impactar diretamente nas nossas relações, ou seja, a nossa voz, a voz de cada um, ela traz características da nossa personalidade, da nossa história e vai impactar nas nossas relações pessoais e principalmente no sucesso profissional. Quando a gente observa alterações vocais, elas podem nos dizer que algo está acontecendo. Pode ser uma alteração neurológica, por exemplo, a doença de Parkinson, que se manifesta na voz também. Pode ser alguma alteração, como o refluxo gastroesofágico, ou pode ser, como eu mencionei anteriormente, o câncer de laringe. Por isso é importante, quando perceber o sintoma, procurar uma avaliação, ajuda médica. O médico especialista para diagnosticar é o médico otorrinolaringologista. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Você já sabe que pode rever as nossas matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais. O nosso canal no YouTube, o Instagram e também o Facebook. E tem ainda o site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique sempre ligado na reprise do Alba Notícias às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até mais!